Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite novamente, queridos. Abram, por favor, a palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Hoje nós vamos considerar os versos de 20 a 24. 1 Coríntios 7, capítulo 20 a 24. Farei uma breve introdução. Os seres humanos tendem a valorizar as coisas sob uma perspectiva de comparações. Com isso, quero dizer que à medida que vamos valorizar aquilo que possuímos ou que vivemos, sempre será influenciada por algo com que nós possamos comparar. Nessas comparações, uma frase atribuída ao filósofo francês Voltaire ilustra bem o meu ponto. A frase é a seguinte, abre aspas: o ótimo é o inimigo do bom. Essa frase pode ser entendida de duas formas ou em dois aspectos distintos. A primeira forma de entender esta frase, o ótimo é o inimigo do bom, é da seguinte forma: que nós podemos correr o risco de estragarmos o bom no intuito de alcançar o ótimo. Um exemplo que me veio à mente é meio tosco, talvez a maioria não se identifique aqui. Mas quando eu era mais jovem, adolescente, eu gostava de desenhar. E quando você desenha, eu era ruim, eu não era bom, mas eu gostava. Quando você desenha, é muito difícil saber a hora de parar. Às vezes, com o objetivo de fazer algo ótimo, você acaba estragando algo que estava bom, porque você sempre quer acrescentar algo mais. Quem gosta de desenhar, com certeza que se identificou nisso aqui. Mas não é nesse sentido que eu quero destacar esta frase nesta noite, e sim da segunda forma, ou no segundo aspecto em que ela pode ser usada, aquele que traduz a realidade da ideia de que diante de algo melhor, o valor que damos para o paralelo bom é diminuído. Nesse sentido, é que eu quero que nós pensamos nessa noite, conforme eu vou tentar ilustrar aqui na sequência. No segundo ano da faculdade, em 2004, eu fui estagiar em um escritório de advocacia. Minha primeira formação foi em direito. Eu fui advogado durante muitos anos. E quando eu cheguei para estagiar nesse escritório, um advogado que trabalhava lá me vendeu um notebook velho, que tinha aproximadamente 4 anos de uso e estava parado já há algum tempo. Lembro que neste notebook fiz a minha primeira contestação, ou a minha primeira, aqui é só também para o povo do direito, mas é uma primeira petição importante que eu fiz na vida. A minha primeira contestação eu fiz neste notebook. A cor era um notebook velho e a cor dele era branco encardido. A tela era preto e branco. Devia pesar uns 4 quilos. Só funcionava no carregador e tinha 64 megabytes de HD. Se você é mais novo não sabe, existiam computadores com configurações até piores do que essa. O primeiro computador em casa que nós tivemos, a capacidade do HD era de 2 megabytes. Então, olha, o irmão ali entende de tecnologia, balançou a cabeça. Fecha parênteses. Lembro que, já disse, né? Neste notebook eu fiz a minha primeira contestação e mesmo com todo o que parece ser muito ruim aqui nas configurações do computador, eu achava aquele computador o máximo. Alguns anos depois, porém, eu comprei um outro computador, um Sony Vaio. E a partir daquele momento, esse ótimo notebook, o Sony Vaio, me fez não valorizar tanto o antigo e velho e bom notebook encardido. Esse raciocínio não se aplica somente a bens materiais, mas também a forma como nós valorizamos as situações
da vida, e valorizar não apenas no sentido de considerar bom, mas de atribuir valor, quer seja bom ou ruim. Então, esse raciocínio se aplica às mais diversas formas de valorização que nós fazemos na vida. Quando eu advogava, como eu já disse, eu achava muito legal saber que eu era um instrumento para preservar os bens e direitos das pessoas. Eu era um instrumento para preservar os bens dos meus clientes, e eu achava isso muito bacana. Porém, agora, como pastor, eu acho melhor ainda eu ser um instrumento utilizado pelo Senhor para cuidar da vida espiritual das pessoas. Não cuido mais dos bens, mas cuido da vida espiritual, especialmente dos jovens e adolescentes da nossa igreja. Então, uma coisa que eu entendo de maior valor me faz valorizar menos uma coisa que antes eu valorizava mais. Essa é a lógica do meu ponto da minha ilustração nesta noite. E é isso que nós vamos aprender hoje no texto que nós vamos ler, como a perspectiva de algo muito melhor tende a empalidecer ou enfraquecer a perspectiva de uma situação pretérita, como Paulo vai nos ensinar, enfim, no texto que eu vou ler em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 20 a 24. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz assim o texto da palavra do Senhor: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu comunicas por meio dela a tua vontade, o teu caminho, a tua direção. E nos instrui nessa noite por meio dela, apesar de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, um breve contexto da carta aos Coríntios, um voo muito rasante, com o intuito de conformar os seus destinatários da igreja de Corinto com a santidade para a qual todos os crentes são chamados. Paulo enfrenta, a partir do capítulo 1 até o capítulo 6, capítulo 6, verso 11, vários problemas, como formação de grupinhos, comportamento partidário, um escandaloso caso de imoralidade sexual, incesto, e problemas de irmãos que estavam processando uns aos outros. E então, a partir do verso 12 do capítulo 6, que é mais, digamos assim, é o contexto mais próximo da nossa passagem, Paulo volta a sua atenção contra e aconselha a igreja a fugir da imoralidade sexual, seus destinatários, seus leitores. E ele faz isso por 3 razões. E essas 3 razões, se você tem acompanhado, eu tenho repetido sábado após sábado, e pretendo continuar repetindo por um bom tempo ainda essas 3 razões pela qual eu e você, como cristãos, somos chamados a fugir da imoralidade sexual. Lá vai. Primeira razão: o corpo do crente é unido ao do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você faz no seu corpo importa para o Senhor, porque o seu corpo é unido ao corpo do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. 2. Porque o corpo do crente é habitado pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19. E 3. Porque o corpo de Cristo, dos cristãos, foi comprado pelo alto preço do sacrifício de Jesus Cristo. Também no verso 19 do capítulo 6. Como consequência de tudo isso, Paulo chega a uma conclusão que não poderia ser mais lógica no verso 20 do capítulo 6. Ele diz: glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E aí, é nessa afirmação, é neste comando do verso 20 que está pendurado tudo que vem depois, inclusive a nossa passagem. Ainda que aqui, como nós vamos ver, Paulo fez uma digressão
mas este é o foco que está por trás de tudo que Paulo ensina a partir daqui, a partir do verso 20 e até o texto que nós estamos e mais adiante ainda. Paulo então começa fazendo essa relação, explicando que a forma de glorificar a Deus em nossos corpos, para aqueles que não são celibatários, é por meio do casamento, onde os cristãos poderão viver a sexualidade de forma agradável a Deus, sem exceção. É o único caso. A única forma de viver a sexualidade de forma a agradar a Deus é dentro do casamento, que não é apenas uma permissão, mas é um comando desejável e agradável para Deus viver a sexualidade dentro do casamento, como nós já vimos aqui nessa série de exposição. Por isso, a partir do verso 1 do capítulo 7 até o 16, Paulo apresenta uma série de ensinos sobre a instituição do casamento nos mais diversos contextos. E então ele vai trabalhar lá no contexto do solteiro, no contexto do casado, de crentes casados, e no contexto daqueles que eram casados como crentes, mas um dos dois se converteu, e como lidar como o crente deve glorificar Deus no casamento, nessa situação de casamento misto. Isso nós consideramos nas últimas mensagens. E então, a partir do verso 17 do capítulo 7, que é onde está o contexto mais próximo da nossa passagem, vimos que Paulo faz uma digressão. Ele faz uma tentativa de casamento, específico de casamento, para trabalhar um importante ensino geral, que extrapola as relações matrimoniais. E tudo com o objetivo de esclarecer que nós, cristãos, somos chamados a glorificar a Deus na exata condição em que nós estamos. Hoje vamos ver como a perspectiva de que fomos salvos em Jesus Cristo deve alterar drasticamente o valor que nós damos a questões menores ainda que importantes. Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto eu dei o seguinte título: você já pode glorificar. Você já pode glorificar. Está no verso 20 e 21 que eu vou ler novamente. Diz assim Paulo: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Vamos lá. No verso 20, Paulo repete a regra geral que ensinava em todas as igrejas, como nós vimos no verso 17. O que ele faz por meio da digressão que eu já me referi. E qual é essa orientação, esse comando que Paulo dá, que ele repete a todas as igrejas e que ele fala novamente aí no verso 20? Está lá: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. Como já vimos, a ênfase de Paulo está na situação de vida da pessoa no momento em que ela foi chamada para o Senhor. Isso para destacar que todo chamado, e aqui Paulo está usando chamado no sentido de convertido, todo chamado, todo convertido por Deus deve, na situação em que se encontra, viver em obediência à vontade do Senhor, ou seja, glorificar a Deus. Você e eu fomos chamados na condição em que nós estivermos, qualquer que seja, menos em conformidade com uma vida pecaminosa, claro, mas em qualquer condição que nós estejamos, para glorificar a Deus em nossas vidas. Por exemplo, se alguém foi chamado como um contador, uma pessoa é um contador e é convertido a Cristo, essa pessoa não deve entender que deve deixar de ser contador para viver de forma a agradar a Deus, mas, pelo contrário, por meio da sua fé, deve glorificar a Deus, sendo o melhor contador que tiver ao seu alcance ser. Parafraseando, Paulo está dizendo o seguinte, abre aspas: viva em obediência para a glória de Jesus Cristo,
no lugar que você foi chamado por Ele. Fecha aspas. E então, na sequência, no verso 21, Paulo vai apresentar outro exemplo prático desse ensino, a semelhança de como fez nos versos 18 a 19. Quem estava aqui no último sábado sabe que do 18 a 19 ele tratou da circuncisão ou incircuncisão, para dizer que aquele que foi convertido a Cristo, quer seja como judeu, quer seja como cristão, deveria glorificar a Deus, e que a circuncisão não tinha valor em si nenhum. E aí, agora, extrapolando a questão religiosa e matrimonial, já que é um ensino geral, ele vai trazer um exemplo relacionado às questões sociais. Para isso, o apóstolo diz, então, a partir do verso 21, o seguinte: você foi chamado sendo escravo? Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Paulo está lidando aqui com uma realidade vívida em seu tempo, mas que infelizmente nós podemos ter problemas em interpretar, uma vez que ao ouvirmos a palavra escravidão, vem à nossa mente a escravidão negra nas Américas, e não é este o caso. A escravidão no contexto de Paulo era muito diferente da escravidão no Brasil colonial, pois os escravos que possuíam ali naquele contexto habilidades valiosas, podiam exercer cargos profissionais, tinham certo nível de instrução, liam e escreviam, e alguns deles até recebiam remuneração. É claro que os escravos sem qualquer instrução eram mais frequentemente maltratados e desprezados pelos donos insensíveis. No entanto, o que Paulo está querendo dizer, quer você seja de uma forma, a sua escravidão seja de uma forma, quer a sua escravidão seja de outra forma, o principal para aquele que se converte a Cristo não é se incomodar quanto a sua situação de escravo. Esse comando de Paulo parece ser insensível e incomoda um pouco os nossos ouvidos, pois seria esperado que Paulo condenasse a escravidão como uma instituição criminosa. Porém, ele não faz isso. E por que Paulo não faz isso? Por que Paulo não escreveu uma perícope, um capítulo condenando a escravidão em nenhuma das suas cartas? Isso porque Paulo não está interessado em se rebelar contra a estrutura social vigente, mas incutir, plantar a semente e mudar a forma de pensar segundo o Evangelho de Jesus Cristo das pessoas, que gradativamente viria no futuro mudar a sociedade. Quer ver uma relação que vai nos fazer entender isso aqui claramente? Assim como a libertação do povo de Deus não veio em Jesus Cristo por meio de uma rebelião contra Roma, a libertação da escravidão não viria por meio da rebelião dos escravos convertidos ali no primeiro século. Porém, não se engane, foi o cristianismo, por meio dos valores de amor ao próximo, fraternidade, igualdade, que forneceu as bases morais e ideológicas que acabou historicamente com a escravidão nos mais variados contextos do mundo. Por isso, voltando ao ponto de Paulo, Paulo deixa o problema de escravidão de lado e volta-se para os escravos, exortando-os aos convertidos a não se preocuparem em primeiro lugar com a condição deles, por mais ruins que elas estivessem, mas que a primeira preocupação dos escravos convertidos deveria ser, acima de tudo, glorificar a Deus no contexto que ele estivesse. Muitos escravos, como eu já disse, gozavam de uma boa situação ali. Tinham bons proprietários, tinham boas funções, em alguma medida, parte desses era muito parecido com o nosso trabalho, nossa situação de emprego hoje, você ser empregado. Eles faziam alguma atividade e recebiam por ela, é claro, em alguma medida.
Não saia daqui dizendo: o pastor André disse que a escravidão é igual como é hoje. Não faça isso, que você não está sendo totalmente correto. E Paulo diz que esses devem se preocupar, em primeiro lugar, em glorificar a Deus, na condição exata que eles estavam. É claro que Paulo não é insensível às dificuldades da escravidão, e por isso mesmo ele afirma na sequência do verso: mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Com essa afirmação, vemos como Paulo não está defendendo, quando ele diz que devemos permanecer onde estamos, uma imobilidade e inflexibilidade social para os cristãos. Ah, você é pobre, fique pobre. Você é rico, fique rico. Não é isso que Paulo está fazendo. O Paulo, assim como ele faz na questão do casamento do crente com descrente, que se o descrente quiser se separar, o crente está livre, aqui ele faz também quanto à questão do escravo. Se ele tiver condições de se libertar, que se liberte, mas que não seja essa, repito, a primeira preocupação da mente e do coração do escravo convertido, do crente que era escravo. Deve ser sempre a primeira preocupação de qualquer crente, glorificar a Deus. Aqui já tem algumas lições, mas antes disso, um parágrafo que eu pulei aqui, é importante que você saiba que naquela época, essa libertação a que Paulo se refere, ela poderia acontecer de algumas formas. Lembra que eu disse que alguns escravos recebiam? Então esses, se guardassem o dinheiro, eles poderiam comprar a própria liberdade. Outros, mesmo que não fossem capazes de pagar por terem conquistado a simpatia dos proprietários, eles também poderiam ser libertos, e além de outras possibilidades. O que Paulo ensina então na prática é: se você é escravo, glorifica a Deus, mas se você consegue, se você tem a oportunidade de deixar de ser escravo, seja, é melhor para você. E algumas lições para mim e para você. Primeiro, é que o meu e o seu emprego é o local onde Deus nos colocou para glorificar a Deus. Nenhum crente depende de uma condição profissional proveniente, ou seja, aquilo que ele quer fazer, para começar a glorificar a Deus. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Não é, tem gente que diz assim: não, quando eu passar no vestibular, então eu vou poder me dedicar mais à oração, à leitura da palavra, a serviço da igreja, vou glorificar a Deus, quando eu passar no vestibular. Tem gente que diz que vai fazer isso quando passar da faculdade, quando eu tiver a minha família, quando eu morar onde eu quero morar, quando eu tiver o emprego que eu desejar, quando eu tiver a condição material que eu espero ter, quando a minha vida se organizar da forma que eu bem entendo, e então eu estou apto a glorificar o Senhor. O que Paulo está dizendo é que você é chamado, e eu sou chamado, a glorificar a Deus exatamente onde nós estamos, onde quer que nós estejamos, na situação que nós estejamos. Eu e você não precisamos de dinheiro para glorificar e servir e amar a Deus. Não precisamos ser empresários. Não precisamos passar em um concurso. Sempre é muito comum você ouvir pessoas dizendo: quando eu tiver mais tempo, então vou me dedicar a essas coisas. Isso é uma mentira. Isso é o caráter daquele que não prioriza glorificar a Deus. E esse é o principal ponto de Paulo aqui. Não é que a questão da escravidão não seja um ponto importante, não é isso. O que Paulo quer dizer é que não é o mais importante. O mais importante é glorificar o Senhor. Como eu posso fazer isso, pastor, no meu trabalho? Não sonegando imposto, não se recusando a não fazer coisas ilegais para o seu chefe, negando. Sendo o melhor empregado, o melhor estudante, o melhor estagiário, o melhor aluno, o mais dedicado, o mais eficiente. Aí no âmbito da igreja, aconselhando, orando, estudando a palavra do Senhor, participando, amando uns aos outros, ajudando, etc. O ponto, meu irmão, é que não existe uma condição ideal. A condição ideal para mim e para você glorificarmos a Deus é a que nós estamos agora.
Eu tenho um exemplo que é muito bonito de um irmão aqui da nossa igreja, um médico, Dr. Lauro. Não foi ele que me disse, acho que alguém que trabalhava com ele, um enfermeiro, alguma coisa assim, não lembro bem o contexto, compartilhou isso aqui comigo. O Dr. Lauro, ele é cirurgião, ele é médico cirurgião. E a pessoa lá compartilhou comigo que já participou, trabalhou com ele numa sala de cirurgia. E ele não começa uma cirurgia, qualquer que seja a cirurgia, já que ele é o médico principal ali da cirurgia. Ele não começa a cirurgia sem pedir para que todos aqueles que estão ali ao redor parem e orem. O camarada é crente, descrente, quem for podre que se quebra. Todo mundo baixa a cabeça, fecha o olho e ele ora. Ele está glorificando a Deus na exata condição em que ele se encontra. Segundo ponto, você já é livre. 1 Coríntios capítulo 7, verso 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Agora, Paulo apresenta a razão pela qual a condição de ser escravo ou livre deveria ser colocada em uma perspectiva menos importante na vida daqueles que foram chamados por Cristo. Por quê? Aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto. Sabemos que a igreja de Corinto era constituída de população bastante diversa socialmente, desde ricos e influentes até pobres e escravos. Nós sabemos disso porque nós vamos ver lá na frente do capítulo 11 que há um problema ali na ceia do Senhor, na realização da ceia na igreja, que os ricos chegavam primeiro e não esperavam os pobres para participar da ceia. Isso aqui é apenas um exemplo. Então ali havia também, como é comum em igrejas, essa multiparticipação social ali. A despeito desses problemas, a regra é em Cristo que todos eram participantes da graça de Cristo, quer seja pobre, quer seja rico. Como família espiritual, os membros aceitavam um ao outro como irmãos e irmãs, e diferenças sociais e econômicas deveriam ser esquecidas. Ainda assim, a palavra de Paulo para os escravos aqui, meus irmãos, por mais que pareça insensível, é de encorajamento. Ele tem o intuito de destacar que mesmo que eles não gozassem de liberdade entre os homens, estes já haviam sido libertados de uma escravidão muito pior e definitiva, a escravidão da culpa e do pecado e da condição de morte espiritual. Por isso Paulo diz que, mesmo sendo escravo de homens, eles eram livres, pois pertencem ao Senhor, como diz o nosso texto. É o que o apóstolo João ensina em João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Por isso, aqueles escravos convertidos deveriam se sentir encorajados e colocarem a sua atenção no lugar certo, pois foram libertos pelo Senhor Jesus Cristo. E na sequência, Paulo vai destacar que no que tange à liberdade espiritual, os não escravos gozavam da mesma condição dos escravos, pois os não escravos também eram escravos de Cristo, como Paulo diz no final do verso 22. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Resumindo, pegando tudo, espremendo, tirando o suco, Paulo quer dizer que aquele que foi chamado escravo era liberto no Senhor, mas também é escravo do Senhor. E o que foi chamado livre também é escravo do Senhor, ou melhor, ambos eram escravos de Cristo. Essa relação de escravidão ali no primeiro século e como a atenção principal de Paulo estava na realidade espiritual, quer seja do escravo ou do Senhor, é o que nós vemos em Colossenses capítulo 3, versos 22 até o verso 1 do capítulo 4.
é curiosa essa divisão, é porque a carta ela não foi escrita com capítulos e versículos, tá? Ela é um escrito direto. Às vezes você termina um capítulo e o capítulo seguinte é importante para que você entenda o todo. Então, nós vamos ler Colossenses 3, do verso 22 até o verso 1 do capítulo 4. Você vai ver Paulo tratando dessa questão de senhorio físico e espiritual dos crentes. Escravidão e senhorio, físico e espiritual dos crentes. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3, verso 22. Paulo diz: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração. Aí por quê? Porque o escravo deveria obedecer ao seu senhor. Está aqui o objetivo principal, a glória de Deus, que neste texto Paulo coloca da seguinte forma: pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Aí ele continua no verso 23: tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Era a forma deles glorificarem a Deus sendo escravos, servindo o seu Senhor, mas buscando no serviço, fazendo da melhor forma o seu serviço para a glória de Deus. Sabendo, aí está aqui a razão última, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Olha a mentalidade, meus irmãos. Entendam a mentalidade. É isso aqui que você tem que trazer. Daqui a pouco eu vou aplicar isso, mas você tem que trazer para você isso aqui. Quando o escravo ali estava servindo ao Senhor e fazia aquilo de coração, dedicado, fazendo o maior serviço, por pior que fosse o seu proprietário, o seu dono, ele estava servindo a Deus. Por isso, é uma coisa muito clara. Olha, meus irmãos, o pecado de uma pessoa nunca é justificativa para o nosso pecado. A ideia aqui é assim: se o dono do escravo fosse ruim, o escravo tinha que ser péssimo para fazer mal para o dono. Não é porque o dono ser um escravo ruim é pecado, que ao escravo também é permitido pecar. Nunca atribua o seu pecado como consequência do pecado do outro. E cada um responde pelos seus próprios pecados. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Aí Paulo vai agora tratar dos senhores. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Em suma, Paulo falou aqui a mesma coisa que disse no nosso texto em poucas palavras. Escravos, vocês são escravos de Cristo, vivam de forma a buscar em primeiro lugar glorificar a Deus. Senhores, vocês também são escravos de Cristo, vivam de forma também a glorificar a Deus. Aqui as lições não poderiam ser mais claras. A pessoa que foi salva, foi liberta em Cristo e por consequência, escrava de Cristo, mas vive reclamando no seu trabalho, gosta de ficar de corpo mole, de enrolar o patrão, de estar reclamando, de estar criando intriga no local que trabalha. Essa pessoa não entendeu, não tem a perspectiva exata de que o seu trabalho é o seu chamado para servir o Senhor ali. E onde você trabalhar, quer seja em casa, como uma dona de casa, quer seja o dono da maior empresa que existe, ali, se você é um crente em Cristo Jesus, você é chamado a glorificar o Senhor. Uma lição que nós podemos tirar também aqui para a questão da igreja, especialmente quanto à questão da escravidão, é que a minha e a sua condição diante de Cristo nunca, jamais, não existe a possibilidade de ser de voluntariado. Nós podemos até usar essa expressão, como é comum, eu já devo ter usado algumas vezes, é comum, mas é preciso que nós entendamos tenhamos a compreensão correta. Aquele que serve a Cristo, quer seja na igreja ou fora da igreja,
não faz porque se voluntariou a fazer. Ou seja, porque voluntariar é ter vontade de algo. Não faz porque tem vontade de fazer. Faz porque deve fazer. Faz porque deve ser da sua natureza se você foi convertido. Faz porque se você tem Cristo no coração, você deseja fazer. Então, eu me admiro das pessoas que às vezes estão aqui anos na igreja e se entendem como um voluntário. Recebe um chamado, recebe um convite, recebe uma responsabilidade e faz de qualquer jeito porque não está recebendo nada. Não está recebendo nada porque recebeu o que tem muito maior valor se é cristão. Recebeu os benefícios do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Recebeu a habitação do Espírito Santo de Deus. Recebeu a eleição antes dos tempos eternos por Deus Pai. É isso que todo cristão tem. E por isso ele serve por gratidão. Porque o que ele recebeu já é muito mais do que ele pode entregar de trabalho e qualquer coisa assim. Outra aplicação. No mundo, infelizmente, nós sabemos, como consequência da queda, todos nascem escravos do pecado, guiados pelos próprios maus desejos. Não se engane, sem Jesus Cristo, essa é a sua e a minha condição. Essa escravidão é a que Paulo se refere em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Volta um pouquinho lá. Capítulo 6, verso 9 e 10. Ele diz lá, olha a condição do escravo sem Cristo. O escravo sem Cristo é aquele que é escravo dos seus desejos, levado por Satanás, influenciado pelo mundo. Ele é aquele que Paulo diz o seguinte sobre eles: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aqui um parênteses importante. Paulo não está falando em pessoas que caem nesses pecados. Ele está falando em pessoas que estão vivendo na prática conformada desses pecados, que não estão lutando com eles. Essas pessoas que não lutam contra esses e outros, essa lista não é exaustiva, essas pessoas não são crentes. É isso que Paulo está dizendo, que não herdarão o reino de Deus. No entanto, a condição do crente que foi libertado da escravidão do pecado é diferente. É a condição que Paulo escreve na sequência, no verso 11. Leia aí 1 Coríntios 6,11, acompanhe na sua Bíblia. Assim for algum de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Essa é a condição do livre. Ele foi lavado, santificado e justificado no nome, ou seja, pela obra do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Essa é a maior liberdade que qualquer homem ou mulher, ou homem, humanidade, é capaz de experimentar, a liberdade que há em Cristo Jesus. A boa notícia é que se você ainda não experimenta desta liberdade, você pode mudar agora mesmo. Ouça as palavras do Senhor Jesus, às quais ele dirigiu aqueles que eram escravos do pecado e buscavam ali no contexto alcançar a sua própria salvação por esforço individual. Jesus olha para uma grande multidão de pessoas que viviam nessa situação de escravidão e ele faz o seguinte convite. Ele diz lá em Mateus 11, 28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É essa a libertação de Cristo. O mundo coloca um jugo pesado, um fardo pesado, a carne pecaminosa, idem. Satanás e seus demônios, idem.
Mas em Cristo Jesus, eu e você podemos encontrar libertação e jogamos um fardo pesado e carregamos o suave e leve jugo e fardo de Cristo. Terceiro ponto, você já foi redimido. Está lá no verso 23 e 24. O texto diz: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. A razão pela qual é possível ao homem deixar a escravidão do pecado e responder ao convite para o senhorio positivamente, ao convite para o senhorio de Jesus Cristo, é que Jesus pagou o preço da libertação do seu povo. Como Paulo vai destacar no início do verso que nós acabamos de ler. Vocês foram comprados por alto preço. Note que Paulo repete a mesma razão que ele fundamentou para comandar os destinatários em Corinto a fugirem da imoralidade sexual, como nós lemos há um tempo atrás no verso 20 do capítulo 6. E como eu disse no contexto, porque nós devemos usar o nosso corpo, não devemos usar o nosso corpo para a imoralidade sexual, porque o nosso corpo foi comprado por um alto preço. Porque nós devemos, acima de tudo, glorificar a Deus e pensar em primeiro lugar em como glorificar a Deus e depois nas coisas menores e inferiores. Porque nós fomos comprados por um alto preço, o preço do sacrifício de Cristo Jesus. Com isso, Paulo quer ensinar que quando Cristo libertou os coríntios do pecado, ele pagou por eles o preço do seu sangue. E os que foram comprados tiveram não apenas seus corpos redimidos, mas também pertencem inteiramente ao Senhor Jesus e nunca mais serão escravos do pecado ou devem se tornar escravos de homem, no sentido de ter homem em primeiro lugar como seu Senhor. Em primeiro lugar, o meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Novamente aqui, claramente a intenção de Paulo é encorajar os seus leitores que viviam em uma condição difícil. Quer escravos em difícil situação ou livres, quando foram comprados e convertidos para Cristo, passaram a pertencer a Cristo, o seu Salvador e o seu Redentor. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. É isso que Paulo está dizendo. Pensa aqui comigo, pensa num contexto de escravidão. Ele diz assim: olha, vocês são escravos, vivem uma situação ruim aí, mas vocês pertencem ao Senhor, Ele salvou cada um de vocês. E não foi de graça, Cristo morreu por vocês. É isso que Paulo está falando. Como Pedro ensina em 1 Pedro 18, 20, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 21. Lindo texto. Se você não tem marcado na sua Bíblia, eu aconselho a marcar. Diz assim o texto: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos ou comprados. Outra palavra para redimidos é comprados. Que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, do sacrifício e de Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé é a esperança, e a esperança de vocês estão em Deus. A esperança dos ouvintes, dos leitores escravos de Cristo, não estava na libertação acima de tudo, não estava na mudança da condição social acima de tudo, mas estava acima de tudo na liberdade adquirida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, no verso 24, Paulo repete novamente o que ele já havia dito nos versos anteriores. É a terceira vez, ele fala no verso 17, eu acho que no verso 22, e repete de novo no verso 24. E ele diz assim: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Porque Paulo declara 3 vezes a regra de permanecer na condição que se encontra.
Porque, para Paulo, a vocação do crente individual é viver diante de Deus em qualquer circunstância. Está aqui. A diferença, o segredo está neste diante de Deus. Quer seja judeu, quer seja gentil, quer seja casado, quer seja solteiro, quer seja escravo, quer seja livre, o crente deve ser marcado por estabilidade e temor do Senhor. Pois se estamos diante de Deus, Deus está diante de nós. Aqui, Paulo tem em mente, é claro que não existe como glorificar Deus se você não temer o Senhor, ou seja, considerar que está todo o tempo diante de Deus. Essa é a conceituação de temor do Senhor. Temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é considerar em cada decisão, em cada comportamento, cada coisa que você vai fazer, que você está diante de Deus, e levar isso em consideração. Isso é o temor do Senhor. Quando falar, quando comprar, quando assistir, quando escolher um emprego, uma profissão, um marido, uma esposa, como educar filhos, sempre tem que ter diante do crente a perspectiva de que nós fomos salvos em Cristo Jesus e que estamos constantemente diante de Deus. Isso nos ensina, esta digressão que Paulo fez, nos ensina também que nós somos ontologicamente iguais, ou seja, no ser, na condição do ser, nós somos iguais. Não existe um ser que tenha valor superior ao outro em si. Existem papéis diferentes, profissões diferentes, circunstâncias diferentes, condições diferentes. No entanto, todo crente em Cristo Jesus possui igual valor para o Senhor. Como Paulo ensina em igual valor no ser, né? Como Paulo ensina em Gálatas capítulo 3, versos 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aí, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Por isso, se você não crê ainda em Cristo, não entregou a sua vida ao Senhor, corra enquanto há tempo. Agora, se já crê, essas palavras que eu vou ler na sequência, que está em Romanos 8, 37 a 39, deve servir de grande encorajamento, independente da situação que você se encontre. O apóstolo Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras para aqueles homens. Ele está dizendo para eles isso: olha, por mais que a situação que você viva é dura, sinta-se encorajado, porque nada, se você é um convertido do Senhor Jesus, nada poderá lhe tirar as promessas, as bênçãos decorrentes dessa salvação que Cristo comprou pelo preço do seu sangue. Concluindo, pensar nessas verdades maravilhosas reveladas na palavra de Deus não faz com que todas as dificuldades que eu e você possamos passar pareçam pequenas na perspectiva da comparação. Quando nós olhamos para os problemas, todos nós temos problemas, dificuldades, circunstâncias desfavoráveis. Quando nós olhamos para estas numa perspectiva minimalista, apenas olhando para o que está diante do meu nariz, essas coisas parecem ter grande importância. Mas quando nós olhamos para a perspectiva do Senhor, da palavra do Senhor, das promessas do Senhor para nós que somos crentes, quando nós olhamos a realidade com olhos espirituais, não parecem todos os nossos problemas menores? Pois é, deveria ser assim. Nós deveríamos ser assim. Todos nós crentes deveríamos guardar a mesma forma de pensar do apóstolo Paulo,
que disse as seguintes palavras em Romanos 8:18, e eu concluo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de mim e você e nos ajude sempre a ter a perspectiva correta de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.